Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedores sócios do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. O Vasco empatou com o São Paulo. Resultado bom ou ruim? Ruim porque poderíamos ter jogado para vencer, e bom porque somamos um ponto e não perdemos. Mas com certeza os 3 pontos seria melhor. Mas ainda faltam 12 jogos para conseguirmos pelo menos 15 pontos, ou seja, 5 vitórias para chegarmos aos 42 pontos que podem nos manter na primeira divisão. Vamos acompanhar essa saga rodada a rodada. Mas nesse vídeo vou voltar a falar da eleição do Vasco. Num dos vídeos recentes falei que meu avô, décadas atrás, disse que o Vasco era um clube de brigões e que estranhava quando as coisas estavam muito calmas por lá. Pois é, continua assim. Nova eleição e a confusão está de volta. Naquele vídeo eu aconselhei o torcedor, principalmente os sócios votantes, para não cair em armadilhas que os políticos sempre armam para conquistar votos. Falei sobre a importância de sabermos quem está por trás dos candidatos e entender a composição das chapas para os conselhos deliberativos. Aqui, agora, vou falar sobre quem são os candidatos e suas propostas. Mas antes, não esqueça de ajudar este canal para continuarmos por aqui. Sei que você quer que eu siga dando minha opinião, por isso dê o seu like, compartilhe esse vídeo, comente, e para assinar o canal é só se inscrever, se ainda não tiver feito. É de graça. Volto já. Antes de entrar diretamente na eleição, cabe esclarecer que o Vasco tem milhões de torcedores. Muitos clubes possuem grande quantidade de torcedores ou porque são populares em seus estados ou regiões e alguns por causa do seu desempenho em competições. O Vasco com certeza não é por isso, se considerarmos as últimas décadas, mas sim por causa de suas ações históricas em defesa da igualdade, inclusão e respeito que sempre cito em meus vídeos. É só assistir meus vídeos e você verá. Alguns falam que temos 20 milhões de torcedores, outros 30 e alguns mais modestos falam em 15 milhões. A verdade verdadeira ninguém sabe, mas que há vascaínos nos 4 cantos do mundo, apesar do mundo ser redondo, lá isso há. Mas em contrapartida a esses números, a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama não tem nem 6 mil sócios em dia com suas obrigações estatutárias. E são eles, e aí me incluo, que têm a responsabilidade de eleger a próxima diretoria e seus conselheiros para o próximo mandato. E mais engraçado ainda é que dentre esses sócios, muitos têm simpatia ou compromisso com esse ou aquele grupo político. Os grupos, apesar de eventualmente mudarem de nome, são sempre identificados com velhos caciques. Às vezes se dividem ou se agrupam, mas estão sempre por ali em volta do prato de sopa, como dizia meu avô. Outra peculiaridade é que os candidatos sempre procuram seduzir os poucos sócios que não possuem interesse em participar da política do clube, achando que eles podem ser o diferencial para ganhar a eleição. O engraçado é que mesmo possuindo uma pequena quantidade de eleitores, se comparados aos milhões de torcedores que não podem votar, os candidatos gostam de usar essa multidão como massa de manobra com intenção de desequilibrar o processo eletivo. Eles tentam envolver os milhões de torcedores através das redes sociais, cativando-os com promessas, com a pretensão de usá-los para pressionar os eleitores a votar neles. O objetivo é colocar uma pulguinha atrás da orelha do sócio votante, principalmente aquele que não se envolve na política do clube, para que ele se sinta constrangido a votar no candidato que ele acaba achando ter maior popularidade. O eleitor inteligente não deve se deixar levar por candidatos que se apresentam apenas com juras de amor ao clube e promessas de realizar milagres. O eleitor tem que se concentrar na história de vida dos candidatos e dos conselheiros e se são realmente capazes de fazer o que prometem.
Não acredite no eu, mas sim no nós. Aquele que diz que vai fazer e acontecer e que possui um segredo para colocar o clube no lugar de onde nunca deveria ter saído, normalmente é um mentiroso, pois ninguém faz nada sozinho numa instituição que necessita ter uma grande quantidade de colaboradores para funcionar. Repito, conheça as propostas das chapas, quem está por trás apoiando-os e qual será a composição da sua diretoria executiva e dos órgãos deliberativos e fiscais. Analise se os projetos contidos nas propostas são factíveis e se há um cronograma definido para transformá-las em realidade. Agora vamos entrar propriamente na eleição. Em princípio marcada para o dia 11 de novembro próximo. E já temos no horizonte 8 possíveis candidatos. Falo possíveis porque, apesar de terem se declarado interessados em participar do pleito, acredito que muita água ainda vai passar sob a ponte e, conforme a força da correnteza, alguns candidatos podem se unir, outros desistir ou mesmo alguns insistirem em alçar voo solo. Caramba, você pode me cobrar. Como 8 candidatos? Será que o Vasco Associação, sem o futebol, ainda atrai tantos salvadores da pátria? E eu me atrevo a lhe responder. O clube associativo, mesmo abrindo mão do futebol, cedendo-o a uma empresa criada para administrá-lo, ainda ficou com 30% de participação nessa nova empresa. E isso pode representar muito mais em dinheiro vivo, se ela for bem administrada, do que os 100% de antes, quando o clube falido tinha a responsabilidade de tentar gerenciar uma dívida de mais de 700 milhões de reais. Voltando às eleições, além do ídolo Pedrinho, que oficializou sua candidatura pela chapa Sempre Vasco no dia 27 de setembro, e da qual desconhecemos as propostas, são ainda possíveis candidatos Eduardo Cassiano, Euriquinho, Júlio Brandt, Marcelo Borges, Pedro Strozenberg, Leonardo Rodrigues e Levenciano. Pedrinho foi um grande jogador e uma pessoa de conduta clara e coerente, que após se aposentar prematuramente dos gramados por conta de lesões físicas, se dedicou a evoluir no ramo desportivo. Prestava serviços como comentarista nas empresas do Grupo Globo, até pedir desligamento para se dedicar a tentar ajudar o Vasco como gestor. Antes de falar de outros candidatos, você pode me perguntar: e o atual presidente vai tentar a reeleição? Bom, o atual presidente, Jorge Salgado, responsável por um período difícil na área esportiva e financeira, não se candidatará à reeleição. Ele foi também responsável pelo processo de transição do futebol do clube associativo para a empresa Vasco Sociedade Anônima do Futebol. Se no quesito futebol foi uma tragédia, administrativamente não podemos acusá-lo de maus feitos. Se bem que não tenho conhecimento profundo sobre sua atuação como gestor, penso não ser um mau caráter. Um outro candidato, o senhor Eduardo Cassiano, vascaíno de 42 anos, sócio remido, com mais de 25 anos de ininterrupta vinculação ao clube, empresário e conselheiro deliberativo na atual gestão pelo Grupo Sempre Vasco, do qual diz ter se desligado, prega a união entre os vários grupos de vascaínos. Pelo que entendi pelas suas declarações no Globo Esporte com relação ao grupo americano que controla o futebol do Vasco, afirma, abro aspas, não abdicaremos dos 30% que temos na sociedade. Teremos uma relação profissional e construtiva com a SAF, sem deixar de fiscalizar e exigir que o contrato e nossas tradições sejam respeitadas. Dentro das possibilidades jurídicas, buscaremos dar transparência a todo o processo de implantação da SAF. Fecha aspas, conclui o candidato.
Outro pretendente, Euriquinho, filho do conhecido ex-presidente Eurico Miranda, vascaíno de 4 costados, polêmico e aguerrido, que assimilou parte desta personalidade combativa do seu pai, divulgou como suas principais ações, se fosse eleito, abro aspas, 1. Reunir-se com os candidatos para debater o que cada um pode agregar para o Vasco. 2. Expor o contrato da SAF. 3. Expulsar todos os flamenguistas do Vasco. Fecha aspas. Isso foi o que deixou claro quando lançou sua pré-candidatura. Interessante é que, ao contrário do seu pai, que não era muito de dar satisfação pública de seus atos, o filho quer, e aí abro aspas para a declaração publicada no site da ESPN, abrir o Vasco para todas as pessoas que queiram ajudar e possam contribuir. Bom, vamos para o próximo. Júlio Brandt é outro candidato tradicional que se oferece pela 4ª vez para assumir a presidência do Vasco. Após sair do grupo Sempre Vasco, foi convidado a se candidatar pela legenda Um Só Vasco, que, segundo o grupo, aspas para o que está escrito no site do Papo na Colina, aspas, uniu 6 grupos e diversos vascaínos em torno de uma candidatura à presidência, que tem compromisso com uma gestão séria e com um futuro vitorioso para o Clube de Regatas Vasco da Gama. As lideranças e integrantes da Confraria Vascaína, Expresso da Virada, Raízes Vascaínas, Vascão Gigante, Vasco do Povo e Vasco Med concordam que o Clube de Regatas Vasco da Gama precisa de um executivo experiente para manter uma unidade com a Vasco da Gama SAF, sem deixar de fiscalizar, cobrar e negociar, sempre pensando no melhor para o Vasco e para os seus sócios e torcedores. E complementa: o Clube de Regatas Vasco da Gama detém 30% do futebol do Vasco, cuida do patrimônio do clube, São Januário e demais sedes, e seus variados esportes. Todo vascaíno que apoiar os princípios de gestão e governança para montar o Vasco do século XXI e quiser uma relação de harmonia sem omissão com a Vasco da Gama SAF, está convidado para caminhar junto a todos nós, que estamos unidos pela candidatura de Júlio Brandt e por um só Vasco. Fecha aspas. Bom, até agora falamos de 4 candidatos: Pedrinho, Eduardo Cassiano, Euriquinho e Júlio Brandt. Mas também esta semana, Levenciano, um dos concorrentes da última eleição, se dispôs a concorrer novamente. Mas como ainda não foi muito claro sobre suas propostas, vamos aguardar para comentar em próximo vídeo, quando conversaremos sobre os demais candidatos, caso ainda estejam na competição. Por enquanto é só isso. Ainda esta semana vamos falar sobre a entrada de grana no Vasco, assunto que deixou os vascaínos alvoroçados nas últimas semanas. Fique de olho nos próximos vídeos, quando falaremos sobre essa bufunfa, né? E sobre as eleições. Até lá, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas.